não está se querendo chegar a nada, a não ser um arranjo de alguma forma. Então, a posição socrática, por que que os sofistas também eram filósofos? Mas por que a filosofia acabou ficando associada ao Sócrates? Porque no conhecimento, o erro é fundamental. Eu conheço uma galera que parece, não dá pra afirmar, mas parece que o cara se sente libertado pela certeza. E eu acho que é exatamente o contrário, cara. Quanto mais certezas eu tenho, e não são, na verdade, acho que quase nenhuma, eu me sinto muito mais livre quando eu não tenho certeza. Porque Sei. eu me sinto aberto a ouvir o teu ponto de vista, aí, o dele, o dele e o dele. E isso tem o potencial. Cheguei a essa conclusão, não sei nem como, mas isso tem o potencial de me tornar uma pessoa que capaz de considerar mais possibilidades. Porque ter uma certeza sobre qualquer coisa, e aqui eu posso incluir até a fé religiosa, não consigo me sentir mais livre, sabe? Pelo contrário, eu me sinto mais preso, porque, vamos lá, a partir daquele momento que eu tenho certeza de alguma coisa, eu vou lutar para defendê-la até o fim, e tudo que vem, o que é contrário, o que foge um pouco, já não serve para mim. Então, eu não acho essa posição muito inteligente do ponto de vista da evolução do raciocínio mesmo, humano, sabe? Porque você não consegue experimentar, né? Cara, Experimentar, eu digo, a ação de uma ideia na sua cabeça. a possibilidade de que talvez aquilo ali não seja verdade. Ó, de vez em quando vem uns religiosos aqui, pastores, ou... sei lá. Vem uns caras aqui. E aí sempre rola uma parada que não é tão na cara, talvez não seja nem a intenção deles, mas eu me sinto meio numa posição de, putz, cara, eu acho que esse cara tá tentando me converter. E assim, cara, eu vou te falar de coração, eu queria, porque... Não sei, cara, eu acho que a gente saber o que acontece depois que morre, com toda essa certeza que eles têm, parece ser libertador. Só que, pô, pra mim, não é uma... Eu não consigo fazer isso de mentirinha, sabe? Sei. E eu consigo imaginar, e eu consigo propor, inclusive, situações ou cenários que talvez aquilo ali não seja verdade, sabe? Eu consigo imaginar uma realidade que aquilo não é verdade. Só de imaginar essa realidade, eu acho que isso me impede de ser, por exemplo, um cristão de verdade, sabe? Ainda que exista a racionalidade, fala-se muito sobre isso no meio cristão hoje, da fé racional e tal. Sei. Mas eu não consigo atingir isso, porque toda vez eu consigo... não é nem checkmate, mas pôr em xeque Sei. alguma coisa. E esse cheque é suficiente pra não me sentir à vontade de, sabe, embarcar nessa. A religião, a fé, ainda que algumas pessoas tenham uma fé, um tipo de fé que pode encantar a vida, né? No sentido de pessoas que você vê que são movidas por uma fé gigantesca e escrevem livros maravilhosos e que até fazem bem quando você lê. Filósofos, certo? inclusive, né? Tem figuras assim. Agora, a fé, a religião em geral, ela é de alguma forma facilmente posta em xeque. Facilmente. Facilmente posta em xeque. O que não implica, necessariamente, que o fato de você pô-la em xeque no plano racional, que a pessoa vai perder a fé. Sim. Afinal, a fé é o contrário disso que você está propondo. Fé é acreditar ainda que você não saiba. Na verdade, é basicamente isso. Por isso que muitos cristãos dizem e têm dito ao longo da história de que fé é uma questão de graça. Tem uma famosa passagem de um filósofo do século XVII chamado Blaise Pascal, francês. Como é que tu lembra esse nome todo, cara? É meio que teu trabalho, né? É isso aí, você já respondeu. Vai lá, Eu vivo continua. no meio disso o tempo inteiro, né? Lendo esses caras, escrevendo livros sobre eles e tal.
Eu escrevi 2 livros sobre esse cara, É? especificamente, esse Tá. cara. Por que ele é tão encantador? Deve ter a ver com o que você vai falar agora. Então, tem a ver com uma série de coisas, a minha história de estudar filosofia e me interessar pela filosofia e tal. Eu cheguei na filosofia, na faculdade de filosofia, com 25 anos. Não, 24. Sei lá, alguma coisa assim. Porque eu tinha vindo de 5 anos de medicina, né? Aham. Quer dizer, parei no meio, tranquei, fui pro kibbutz, voltei. Teve esse, digamos, Teve um essa professor que brecha te no falou meio. umas paradas que você viu que aquela ali não era tua parada, Isso aí, eu exatamente. lembro. O professor me falou isso. Então eu cheguei e já não era moleque na faculdade de filosofia. Então isso faz, quer dizer, moleque em relação a quem estava com 18 anos, né? Eu já estava com 25 e tinha um filho, né? Era casado, isso muda, você é casado. Sou. Né? Tem Duas filhas, meninas, é. não é? Eu lembro das suas filhas. Então, assim, isso já muda um pouco a percepção da realidade, né? Com certeza, Absoluto, profundamente. Profundamente. Então, assim, mas esse cara que era matemático também, teólogo, ele tem um famoso, ele escreve em fragmentos, né? Ninguém sabe se ele cortava, enfim, outra história. Mas chegou até nós fragmentos. E tem um fragmento que é o fragmento da famosa aposta pascaliana, que é uma coisa assim que, em certos ambientes, você pode escutar isso assim como o clímax da sofisticação. Puta, o cara conhece a aposta pascaliana. Tá. Né? Vou usar isso, então. Então Eu vou fala com meus isso que vai óculos. pegar bem. Vou botar uns óculos, põe óculos e fala aposta isso. pascaliana. Mas você tem que lembrar o que é. Eu vou dizer agora Tá bom, o que tá é. bom. Né? Farei Então, esforço. A aposta pascaliana, ele imagina, Pascal, que era um cristão convicto, né? Ele imagina um sujeito que não acredita em Deus, o que a gente chamaria hoje de ateu, naquele contexto dele lá se chamava de libertino, né? E ele imagina esse cara e ele imagina tentando explicar para esse cara que em termos de probabilidade é melhor acreditar em Deus. Tá. Pascal é um dos fundadores do cálculo de probabilidades. Tá. Era De certa matemático. forma, eu concordo. Então, aí ele vai falar assim, veja bem, se você apostar que Deus não existe e você morrer e ele não existir, tá 0-0. Né? Se ele existir, tá fudido. Se você apostar que ele existe e ele existir, cara... Estourou. Investimento eterno na felicidade, seja lá o que for. Agora, se você apostar que ele não existe e ele existir, você se fudeu. Total. Né? Porque você vai chegar Porque lá... aí existe inferno, existe essa porra aí toda, ele vai você dizer... fudeu. Eu estava aqui, você não acreditou. Agora é tipo assim, você não quis investir seus aninhos de vida na Terra, na minha existência, agora você vai pagar a eternidade por isso. É um péssimo investimento o ateísmo, desse ponto de vista. E essa é a aposta pascaliana. É melhor apostar na existência de Deus. Só que ele lá... É interessante isso, porque esse conceito aí, essa linha, esse pensar aí, um idiota consegue chegar nessa conclusão também. Então. Eu sei por quê, porque a gente já discutiu isso aqui antes. Olha aí. Então, o Pascal ele era um matemático, filósofo, teólogo, criou uma máquina que é ancestral da máquina de calcular, do computador, porque o pai era coletor de impostos, para ajudar o pai na coleta de impostos. Mas a conversa que ele está imaginando com esse cara, normalmente se para nesse momento, em que ele diz que ele dá um tipo de checkmate. Do ponto de vista de probabilidade, se você investir na existência de Deus e ele não existir, você morreu e acabou. Né? Agora, o contrário é uma perda que você vai ter que realizar muito alta. Então, do ponto de vista da lógica de probabilidades, é melhor você viver como se Deus existisse. Né? Aí o ateu libertino vira para ele no final e diz: eu concordo com você, mas eu não consigo acreditar em Deus nem assim. Né? Se acreditar tiver a ver com que eliminar toda a chance de dúvida, se a fé... eu não consigo ter fé nem assim. Eu entendo que a lógica probabilística aponta para que é melhor investimento apostar na existência de Deus, mas eu não consigo ter fé. E aí, nosso amigo Pascal, não vou entrar aqui na teologia dele, jansenista, que é uma questão técnica, a fé é uma questão de graça. Entendi. Não tem nada a ver com razão.
Não tem nada a ver com eu calcular qual é o melhor resultado, não sei o quê. Algumas pessoas têm, outras não têm. É. Entendeu? E se você não tiver, você pode, inclusive, porque você nasceu num ambiente religioso, então você tem um tipo de espiritualidade que um autor russo chamado Berdyaev, da virada do 19 para o 20, que também foi bolchevique, era um conde, foi bolchevique, aí começou a se ferrar, fugiu para a França. Mas assim, o Berdyaev, ele falava que a maior parte das pessoas tem uma espiritualidade patrimonial, como ele falava. Quer dizer, você nasce nesse ambiente. Ambiente religioso. Eu acho que se eu tivesse nascido nesse ambiente aí, eu acho que eu questionaria mais ainda. Então, ele quer dizer que essa fé patrimonial, ela não tem muita firmeza. Tá. Entendeu? Tá. Ela não tem, porque você nasceu aí, é uma espécie de patrimônio que você herda, dos hábitos que você tem, que sua família tem. E aí ele opõe esse tipo de fé, um outro tipo de fé, que ele chama de uma espécie assim, de fé. Ele usa a expressão gnóstica, que é uma expressão técnica muito específica. E às vezes ele chama de fé aristocrática. Muita gente o critica por causa disso, no sentido que é uma espécie de fé que algumas pessoas têm porque elas são simplesmente atravessadas por uma experiência radical de Deus. Né? Que me parece muito mais potente. Ela é mais potente. Né? Ela é muito mais potente. É claro que muita gente pode dizer que ela é mais perigosa, porque você fica muito dentro da fé e isso pode te levar. Hoje alguém diria, não, você pode virar, sei lá, um homem-bomba, como é o clichê de se pensar. Mas, de qualquer jeito, a aposta pascaliana, ela é um conceito assim, super discutido em teologia, né? Mas normalmente se para no checkmate que ele aparentemente dá no ateu. Só que a conversa dele não para aí. O raciocínio que ele escreve vai adiante. O objetivo da aposta pascaliana é provar que a fé não emana da razão. Entendeu? Nem dos cálculos racionais que você pode fazer. É alguma coisa exterior a isso. Que algumas pessoas têm e outras não têm. E quando você convive com pessoas religiosas, não sendo, isso é muito claro. Bom, eu sinto-se em casa. Minha esposa é bastante religiosa e não é, ela não fica tentando me converter. Mas assim, eu fico com um pouco de inveja. Sem sacanagem. Eu porque, entendo o que você eu quer queria dizer. acreditar nisso, cara. Mas assim, eu consigo pensar em tantas possibilidades que, por exemplo, consigo pensar em fenômenos científicos que causariam aquele tipo de Sei. emoção, que assim, nem preciso pensar muito, sabe? E aí isso tudo põe, não em xeque-mate, mas em xeque, eu não consigo acreditar de verdade. E pra mim, se não for de verdade, isso é meu, particular. Se não for de verdade, não serve, sabe? Eu não consigo. Sei. Isso é uma espécie de fé fake. Eu não consigo ser esse cara. E apesar de achar que existem vantagens em participar desse grupo, mas, por exemplo, se eu fosse um político, imagina, isso foi uma parada que o Pedro, que trabalha comigo aqui hoje, falou pra mim hoje, que ele falou assim, cara, você conhece você ouviu falar de algum presidente abertamente ateu? Eu pensei um pouco, mas eu sou um tanto ignorante nesse sentido, e eu não consegui lembrar de ninguém e consigo pensar do porquê. É meio que jogar contra o próprio patrimônio, que você, em sociedades que são majoritariamente de cristãos, por exemplo, você falar que é ateu, Como o Brasil. como no Brasil, você tá fudido. Então, a gente tem um caso aqui que você nasceu em 85? 85. Então, quando você estava nascendo, né? Teve por aí uma eleição para prefeito aqui em São Paulo. Fernando Henrique Cardoso era candidato. Quem ganhou foi o Jânio Quadros, né? E que os analistas de então, eu lembro, né? Em 85, eu estava ainda na faculdade de medicina, eu acho. Os analistas políticos da época reputaram a queda que ele teve nas pesquisas e acabou sendo derrotado porque ele disse que era ateu, o FHC. Esse é o efeito que se espera, né? Se ele não mudou de ideia, ele nunca mais tocou no assunto. É claro, não é besta. Aprendeu, né?
Se ele não mudou de ideia, ele foi um presidente ateu que a Mas gente não teve. abertamente, né? Não, quando ele foi abertamente Deu merda. para ser prefeito, Aham. já deu merda, né? O que reforça a tua tese, quer dizer, a Dilma, por exemplo, sofreu um tanto com a questão de aborto quando ela resvalou nessa discussão de aborto, ela pagou o preço também dessa questão. Então tem e que grande parte das pessoas ditas progressistas olha, digamos, para o povo em geral como um bando de ignorante que acredita num bonde de besteira o tempo inteiro, olha e diz, mas esse povo é muito ignorante, né? Imagina, esse povo acredita em Deus, cara. Acha que Deus age na sua vida. A maioria esmagadora dos seres humanos acredita. E sempre acreditou. Alguma forma de religião, não necessariamente o cristianismo, que tem 2000 anos, Sim. especificamente. E é no Ocidente, mas assim, a humanidade... Daqui 1000 anos, talvez não exista ciência, mas religião vai existir. É verdade. Bom, em respeito ao teu tempo, conversaria com você por horas. Mas em eu respeito ao tenho teu tempo, vamos para... Tem pergunta para nós aí, Jean? Então, antes disso, Pondé, deixa eu te dar uns presentes aqui. Porque assim, é da Insider, que é quem faz essa camisa aqui que eu tô usando. E, bom, como eu sei que a Insider é um excelente presente, eu tô te dar 2 para você presentear alguém também, tá? Obrigado. Bom, estamos chegando no Natal, então acho que tem a ver. É Natal, E, bom, é Natal. isso. E ó, você que tá assistindo aí, se quiser experimentar, ó, essa daqui é uma tech t-shirt que eu uso aqui diariamente, vocês estão acostumados a me ver usando aqui. E pra mim é muito fácil falar da Insider porque eu realmente uso. Se você for lá em insiderstore.com.br, você vai encontrar lá a tech t-shirt, você vai encontrar a oversize, que é uma outra que eu gosto bastante também, o moletom, bermuda, roupa pra homem, pra mulher. Você que usa terno e essas paradas aí, tem uma undershirt que é pra não ficar com pizza. Tá ligado? Tem várias paradas sensacionais lá no site da Insider pra você se dar bem, especialmente pra você presentear alguém nesse Natal aí, tá bom? E tem mais, cara. Você ainda pode usar o cupom FLOW12 para ganhar 12% de desconto no teu carrinho. Então você preenche teu carrinho, olha no teu armário lá, o que tá faltando? Preenche teu carrinho lá no site da Insider, usa o cupom FLOW12 que você vai ganhar 12% de desconto na tua compra inteira, tá? E aproveita. Dá para você presentear aí quem você gosta, quem tá perto de você. Demorou? Natal, que é uma noção religiosa que a gente subverteu para ganhar dinheiro. Né? Como quase tudo. Black Friday, que virou, na verdade, Black Novembro. Isso aí. Todo um período e tal. Mas, ainda assim, existe uma coisa no Natal que tá perto de quem você gosta, que vai um pouco além, eu acredito de verdade nisso, que vai um pouco além do lance de apenas gastar dinheiro. Então, entra lá no site da Insider e presenteia quem você gosta, tá bom? Teu pai, tua mãe, alguém que tá aí perto de você.